Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 254. Roberta é um fracasso de uma empregada. Antes de Victor sair completamente da mansão, ele passou pela cozinha e sequestrou sua Maeve. Claro, a própria donzela ficou surpresa com a ação repentina de seu mestre. Victor a colocou de costas e, inconscientemente, a empregada o segurou. Ele estreitou os olhos um pouco e acrescentou: segure mais forte, ou você vai cair. Ao contrário de Eleanor, que estava em seus braços, ele não podia segurar sua empregada corretamente, então ela teria que lidar com seu posicionamento, embora fosse bastante simples, considerando a força de um vampiro, especialmente um vampiro como Eve. Sim. Ela não teve escolha a não ser dizer essa palavra. Ela estava consciente o suficiente para saber que quando seu mestre pedia alguma coisa, era dever de uma empregada simplesmente responder com um sim. As coisas eram mais fáceis assim. Não apenas mais fácil, mas as coisas também se tornaram mais simples dessa maneira. No entanto, Kaguya, Roberta e às vezes Bruna questionavam o que seu mestre dizia. O que era uma coisa boa, considerando que ele nem sempre estava certo, mas na maioria das vezes, as empregadas apenas faziam o que ele pedia. Estrondo. Victor desapareceu rapidamente, deixando para trás rastros de relâmpagos em seu rastro. Estou com tanta inveja. Eve foi sequestrada pelo mestre. Maria gritou ao ser a primeira a reagir quando Victor apareceu e imediatamente parou de fazer seu trabalho. Ela olhou ao redor. Ele a sequestrou. Eu queria ir também. Ela parecia bastante frustrada. Eve foi sequestrada. Muita inveja. Bruna murmurou em voz baixa enquanto limpava uma janela. Ela olhou para Roberta, que estava sentada a uma mesa tomando chá vermelho calmamente. Eu me pergunto se isso é realmente algo para se ter inveja. Luna não pôde deixar de comentar. Bem, suas empregadas têm alguns parafusos soltos em suas cabeças. Natália respondeu. Bruna estreitou os olhos enquanto parava o que estava fazendo e olhava para as outras 2 empregadas. Você. Ela ia dizer alguma coisa, mas Maria apressou-se. Você não entenderia. Maria disse rapidamente, sendo a primeira a defender Victor. Para nós, nosso mestre é nosso começo, ele é o começo de tudo. Simplesmente sentimos um prazer imensurável em servi-lo. Acene. Bruno cruzou os braços e acenou com a cabeça concordando com o que Maria disse. Como a primeira empregada que Victor criou, Bruna ficou imensamente orgulhosa em servi-lo. Ela faria qualquer coisa que seu Deus lhe pedisse. Nada. Coisas importantes devem ser ditas 2 vezes. Inconscientemente, seu rosto ficou um pouco vermelho ao pensar em coisas que uma empregada não deveria. Luna e Natalia ficaram em silêncio já que não conseguiam entender o processo de pensamento de Maria. Para Natalia, ela era uma humana que vinha de uma família que servia ao rei dos vampiros. Em circunstâncias normais, ela não seria uma empregada, mas estaria treinando para ser a futura conselheira do rei e seu braço direito. Mas, devido a um incidente do clã da neve do passado, ela acabou se tornando a empregada pessoal de Violette. No início, ela não gostou, mas com o tempo, ela se acostumou e seu trabalho foi fácil. Ela só precisava limpar algumas coisas e ajudar Violette com o transporte. O resto foi feito por Kaguya. Sim, o trabalho foi muito fácil. Mas agora, o trabalho tornou-se um pouco complicado. Afinal, ela era a empregada de Violette. Sim, de fato, a palavra-chave aqui é pouco. Afinal, Violette nunca parecia estar mais sozinha. Ela estava sempre com Victor, e Victor tinha várias empregadas que tornavam seu trabalho muito mais fácil do que quando tinha apenas Kaguya por perto. Agora, ela basicamente se tornou um meio de transporte. As pessoas só precisavam dela quando precisavam ir a algum lugar distante. Espere. Isso não é um rebaixamento. Natalia não pôde deixar de pensar nisso, considerando que passou de empregada de confiança a meio de transporte. Ei! Isso não é muito ruim? Agora que pensava nisso, Ruby não a chamava mais para resolver assuntos que envolviam a bruxa Esther. Parando para pensar agora, 1 ano se passou na Terra, então o plano que Ruby fez deve ter percorrido um longo caminho agora. Natália pensou nisso. Bem, suponho que você esteja certo. Luna concordou com as palavras de Maria. Luna, que era uma vampira, também não entendia completamente. Afinal, ela já era uma vampira nobre quando Ruby a recrutou. E ela servia ao clã Scarlet, não apenas a Ruby. Mas como uma vampira,
Ela podia entender que os sentimentos prazerosos que as donzelas estavam sentindo deviam ser o fato de que Victor a gerou. O que também poderia explicar por que eles eram leais a ele. Ela supôs. Mas isso não fazia sentido. Afinal, as garotas claramente não eram vampiras comuns. Elas definitivamente não se sentiam como uma, e pareciam que eram algo mais. Principalmente Maria. Ela olhou para a empregada com longos cabelos loiros. É como se ela estivesse misturada com alguma coisa. Luna foi uma das empregadas que mais observou Maria durante o tempo que ela passou como empregada de Sasa. Ela se tornou mais viva. Como se ela tivesse encontrado um propósito em sua vida. Apóstrofo. Isso é complicado. Luna decidiu parar de pensar nisso. Afinal, isso parecia ser algo importante envolvendo seus mestres, e como empregada doméstica, ela só deveria conhecer certos conhecimentos se seus mestres permitissem. Bruna estreitou os olhos ao ver Roberta sendo preguiçosa. Mulher, por que você não está fazendo nada? Não era só ela e Maria que deveriam estar trabalhando. Roberta também era empregada doméstica. Ela tinha que fazer alguma coisa. Roberta foi pega de surpresa ao ouvir a voz repentina de Bruna e falou em tom gentil: quer que eu ajude? Maria e Bruna ficaram caladas quando souberam que Roberta queria ajudar. E então, uma memória de vários pratos, copos e talheres quebrados surgiu em suas mentes, e essa memória foi substituída pela cozinha em chamas. Melhor não. Eles imediatamente se recusaram. O que mais os dois podem dizer? Roberta, essa mulher. Ela era simplesmente uma bagunça na cozinha, e teve a incrível façanha de incendiar a cozinha apenas fritando um ovo. Eles se perguntavam como diabos isso era possível. Era para ser um jantar normal para os pais de Victor, mas acabou se transformando em um incidente que exigiu que toda a cozinha fosse reformada. Embora Anne estivesse feliz por isso ter acontecido. Aparentemente, ela queria reformar sua cozinha há muito tempo, mas Leon não queria, já que era um desperdício de dinheiro, ele disse, mas aquele incidente deu a Anne a desculpa perfeita. Depois daquele dia, as empregadas nunca mais deixaram Roberta ajudar na cozinha. E para piorar a situação, ela não era apenas ruim na cozinha. Ela era ruim em tudo. Qualquer coisa relacionada ao trabalho delicado, ela acabava quebrando alguma coisa, às vezes várias coisas. Mas, pelo menos ela poderia limpar as paredes. Sim. A única coisa que ela podia fazer era limpar as paredes. Apóstrofo. Ela não é uma empregada fracassada. Bruno e Maria pensaram ao mesmo tempo quando viram a senhora sentada com seu uniforme de empregada doméstica tomando chá vermelho. Fora da mansão. Victor segurou Eleanor um pouco mais apertado enquanto os olhos da pobre mulher estavam rolando, já que ela simplesmente não estava acostumada a viajar na velocidade de Victor. E Victor percebeu isso, mas o que ele fez? Ele ajudou a mulher? Ele parou de usar seus poderes e correu como um vampiro normal? Claro que não. Vou aumentar a velocidade. Ele forneceu ainda mais força para suas pernas e canalizou mais de seu relâmpago através de seu corpo. Boom! Formou-se uma pequena cratera em forma de teia de aranha, e logo, ele voou para o céu, alcançando uma altitude considerável. Eca! Eleanor sentiu-se ainda mais tonta, mas Victor ignorou a mulher. Seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue, e logo o barulho de um relâmpago pôde ser ouvido ao redor. Rumble, rumble. Nuvens negras começaram a se formar no céu, uma tempestade estava chegando. Mas uma coisa estranha aconteceu, não havia uma única gota de chuva para ser encontrada. Nuvens carregadas de raios começaram a se formar, e foi isso, e essas nuvens pareciam estranhas. Como se estivesse criando um caminho para Victor, as nuvens se estendiam por milhares de quilômetros. Victor deu um pequeno sorriso, e logo uma mudança começou a percorrer seu corpo. Seu corpo inteiro se transformou em ouro puro, incluindo as duas mulheres, e elas desapareceram nas nuvens. Saz e Natásia pararam de seguir Victor enquanto olhavam o que Victor fazia com um olhar surpreso. Bem, isso é algo novo. Como diabos ele fez isso? Sasa disse, e então ela olhou para sua mãe, considerando que ela era especialista em raios aqui, certo? Natásia tocou o queixo e começou a pensar, e logo chegou a uma resposta. É o mesmo princípio da técnica que ele usou antes. Acho que ele cobre o corpo com raios e voa no céu. Sasa ficou em silêncio e começou a ouvir a explicação de sua mãe. Embora
Isso parece mais viajar pelas nuvens do que voar. ... Não pode ser só isso, certo? Os olhos de Sasa se arregalaram um pouco. E o que? Você sabe o que ele fez? Dê-me uma explicação plausível. Perguntou Sasa. E como diabos eu deveria saber? A resposta de Natasia foi muito simples. O que Victor fez agora foi algo muito fora do comum. Como ele conseguiu viajar através das nuvens? Ele se tornou um deus. Devo chamá-lo de Thor. Sasa ficou sem palavras. É claro que você deveria saber. Você é a líder do clã Fulger, mulher. O relâmpago é o nosso poder. Você deveria ser o especialista aqui. Hugo. Não querendo destruir a confiança da filha nela, Natasia começou a usar seu cérebro. Rumble. Pequenos relâmpagos apareceram ao redor de sua cabeça. Ela estava se esforçando enquanto reunia tudo o que sabia sobre Victor e as técnicas que ele havia mostrado a ela. E logo ela chegou a uma conclusão. Ele está usando algo como a técnica de Skatash? Ela não pôde deixar de pensar nisso quando se lembrou de que Skatash usou uma técnica defensiva que transformou seu corpo em gelo, embora fosse suicida porque você estava literalmente congelando seu corpo. Ela arregalou os olhos quando percebeu que isso era muito possível, mas a questão era, como ele estava utilizando essa técnica sem estar na forma perfeita do Conde Vampiro. Dizia-se que a forma de contagem de vampiros chegava extremamente perto do que um vampiro verdadeiro era na maneira como você aprimorou seu controle sobre seu próprio poder e o aumentou também. Mas na forma perfeita do vampiro conde, o vampiro basicamente se funde com seu próprio poder, e ele se torna algo mais próximo de um elemento espírito ao invés de um vampiro. Claro, esses tipos de traços eram exclusivos das famílias de vampiros que levaram o poder do controle elemental ao máximo. Uma família que pudesse criar corda e usar essas cordas para atacar não seria capaz de fazer isso, pois eram dois tipos diferentes de poderes. Você parece ter descoberto alguma coisa? Perguntou Sasa. Sim. Mas isso é impossível. Natasia estava incrédula. Com o conhecimento que ela tinha agora, ela julgou o que Victor tinha feito como impossível. E como ele está protegendo as duas garotas de seu poder. Em sua mente, o que ele acabou de fazer não fazia nenhum sentido. Bem, você se acostuma quando está perto dele. Sasa falou em um tom seco e em uma voz neutra. Natasia olhou para a filha com uma pequena surpresa. Então quais são os teus pensamentos? Perguntou Sasa. Natasia explicou com um suspiro. Ele está usando algo parecido com a técnica de Skatash de transformar partes do corpo em gelo, uma técnica de defesa. Sasa começou a pensar, e logo entendeu algo. Querida passou muito tempo com Ruby, e a especialidade de Ruby é a defesa. Ela usa o poder de sua água e transforma partes de seu corpo em gelo. Pelo que ouvi de Ruby, essa foi a técnica de Skatash que ela aperfeiçoou quando Skatash a ensinou. Sasa explicou e continuou. Ele deve estar fazendo isso, mas com o poder de um raio. Talvez. Mas... Natasia assumiu uma expressão frustrada. Não é assim que nosso poder funciona. Relâmpago e gelo são essencialmente diferentes. Ele não pode fazer a mesma coisa. Ou você pode. Ela fechou os olhos em contemplação, parecia descobrir algo. Natasia olhou para sua mão. Rumble. Sua mão ficou coberta pelo poder do relâmpago. Os olhos de Natasia brilharam um pouco vermelho sangue e, lentamente, a carne de sua mão começou a ser substituída por puro relâmpago. Os olhos de Natasia se estreitaram um pouco. Ela estava com dor pelo que estava fazendo, mas não deixou transparecer em seu rosto. Natasia fez um movimento com a mão, e sua mão pareceu desaparecer da visão deles. Isso é. Sasa regalou os olhos. Sim, é isso que ele está fazendo, mas em menor escala. Natasia parou de usar seu poder e escondeu a mão atrás dela. Sua mão era puro osso, pois toda a sua carne havia desaparecido. Como ele fez isso? Ela estava realmente curiosa agora. Com este teste, ela poderia entender que poderia usar esse método com sua transformação de contagem de vampiros. Mas ela não podia usá-lo em sua forma básica. Eu te pergunto mais tarde. Ela não queria se machucar por nada. Ela deve cuidar de seu corpo para o marido. Você pode me ensinar isso? Os olhos de Sasa estavam brilhando de excitação. Natasia olhou para a filha com um olhar neutro e disse, não posso ensinar porque também não sei o que fiz. Ela contou uma mentira branca.
Como ela não sabia o que ela fez se ela apenas fez isso? Isso não fazia sentido. Oh! Sasa entendeu mal, acreditando que sua mãe era como Violette, um gênio que não conseguia explicar como aprendeu. Esta é uma maneira mais avançada de usar o poder do relâmpago. Devemos perguntar ao Victor como ele faz isso primeiro. Ela disse, você está certo. Sasa falou em voz alta. De qualquer forma, vamos segui-lo. Sim. Rumble, rumble. As duas mulheres foram cobertas por raios mais uma vez quando retomaram a perseguição ao marido e logo os dois desapareceram. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 255. Gorila encontra um velho amigo. Rumble, rumble. Um relâmpago foi ouvido nos arredores, e logo um grande relâmpago dourado caiu dos céus. Estrondo. Um pequeno estrondo ecoou pela terra quando Victor atingiu o chão, mas curiosamente, seus arredores imediatos não foram destruídos como esperado, apenas deixando o chão com marcas de queimadura. Victor estava segurando Eleanor como uma princesa enquanto Evie se agarrava às suas costas. Os rostos das duas mulheres pareciam um pouco doentes, mas era bastante evidente que Eleanor tinha sofrido mais. Seus olhos estavam revirando, seu rosto inteiro estava escuro, e parecia que ela estava segurando a vontade de vomitar. Evie lentamente desceu das costas de Victor e se inclinou contra uma árvore próxima. Apesar de ter feito isso várias vezes, ela ainda não estava acostumada com o novo meio de transporte de Victor. Ver o mundo passar tão rápido era uma sensação muito doentia. Hugo. Eleanor colocou a mão sobre a boca. Victor começou a suar frio quando percebeu que a mulher quase vomitou. Victor descansou Eleanor contra uma árvore no chão e ordenou a Eva, quando você se recuperar, siga-me. Sim, mestre. Pelo menos ela ainda poderia responder Victor. Mal. Victor assentiu com satisfação, então se virou e caminhou em direção a uma árvore gigante. Passo, passo, passo. Caminhando calmamente pela floresta, ele aproveitou o clima do lugar. Era um clima que ele se lembrava bem. Esta sensação de perigo. O sorriso de Victor cresceu, e parece que o Big ainda está vivo e bem. Rumble, rumble. O som de Lightning retumbou mais uma vez nos arredores, anunciando a chegada de Sasa e Natasha ao lado de Victor. Vocês dois com certeza levaram o seu tempo. Foram apenas alguns segundos, argumentou Sasa. Natasha estreitou os olhos. Só para você saber, essa não era a minha velocidade máxima. Ela se sentiu um pouco competitiva quando viu um pequeno sorriso no rosto de Victor. Eu sei. Eu pude ver claramente naquela luta. Victor deu um sorrisinho gentil. O sorriso de Natasha cresceu um pouco, e ela sentiu, satisfeita. É bom que você saiba. Da próxima vez, não vou perder. Sasa, como todos do clã Fulger, era bastante competitivo quando se tratava de velocidade. Afinal, era o orgulho deles. Eles eram a família mais rápida que existia e, com o poder do relâmpago, ninguém conseguia vencê-los. Ah, querida. Para isso acontecer, você precisa treinar mais. Victor deu um grande sorriso que enviou um leve calafrio através de Sasa. Ela ia dizer que recusou e que não queria treinar com Victor, que foi treinado por Scatashi. Ele treinava como um maníaco, e ela preferia treinar sozinha, no seu próprio ritmo. Ela sentiu que progrediu mais com seus métodos, mas Victor disse, não se preocupe, se você treinar comigo, eu vou recompensá-lo. Os olhos de Sasa se iluminaram um pouco quando ela ficou um pouco interessada. E ela não era a única, Natasha também. O que você quer dizer com recompensa? Nada. Gole Natasha Sasa engoliram a saliva. Nada? Eles perguntaram com interesse óbvio. Claro. Qualquer coisa. O sorriso de Victor cresceu um pouco carinhosamente. Qualquer coisa que você desejar, eu darei a você, mas você terá que treinar comigo para ganhar sua recompensa. Os dois ficaram em silêncio. Esta foi definitivamente uma boa proposta. Sim, vamos. Vamos treinar. A primeira a cair na armadilha foi Natasha. O sorriso de Victor cresceu um pouco mal, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Victor estava usando a mesma estratégia que usou com Ruby. A estratégia da cenoura. Ao prometer uma grande recompensa que fosse qualquer coisa que a mulher desejasse, ele faria a mulher treinar com ele e ficar mais forte. Ele se divertia com isso sempre que via a pessoa que estava treinando ficando mais forte.
enquanto eles se divertiam com isso porque recebiam qualquer coisa que seus corações desejassem dele. No final, todos ganhariam. Essa foi a estratégia usada em Ruby que se mostrou eficaz. A mulher não conseguia mais viver sem treinar, e ele conseguiu efetivamente encontrar um método para fazer pessoas que não eram viciadas se tornarem viciadas. Ele já poderia ser chamado de estrategista de gênio supremo. O grande cérebro. Embora esta estratégia tinha uma falha. Só funcionava em mulheres que estavam interessadas em quaisquer recompensas que ele pudesse oferecer. Mas funcionou com Ruby, o que significava que seria eficaz para as outras garotas também. E todos sairiam satisfeitos. Não havia literalmente nenhuma desvantagem nisso. Claro, o risco de dependência era alto. Victor era como uma droga que, depois que uma vampira experimentasse, ela não seria capaz de viver sem ceder mais. Afinal, seu sangue era muito delicioso, e para acrescentar a isso, o prazer que o cultivo duplo proporcionava, ele era literalmente uma droga ambulante e falante. Claro, vamos treinar. Victor nunca recusaria tal pedido. Sim, sim. Natasia parecia muito feliz, pois finalmente conseguiria o que tanto queria. E tudo o que ela precisava era de treinamento. Esse foi um pequeno preço a pagar pela felicidade sem fim com seu marido. Ponto. No futuro, ela provavelmente se arrependeria dessa decisão. Ou talvez não. Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Ela temeria isso, mas se sentiria satisfeita com o resultado ao mesmo tempo. As mulheres eram complicadas. Golly, Sasa não disse nada, mas ela estava definitivamente interessada. Vendo os olhos de Sasa, Victor exibiu um pequeno sorriso enquanto levava a palma da mão para o topo da cabeça dela e oferecia seus tão desejados tapinhas na cabeça. Não se apresse. Mesmo que eu tenha dito isso, o treinamento que fazemos é difícil. Você não deve entrar se não tiver motivação suficiente. Ele riu um pouco. Os olhos de Sasa brilharam um pouco vermelhos, seu corpo tremeu ao sentir a carícia de Victor, e ela falou em tom baixo, eu vou. Victor parecia não ter ouvido o que ela estava dizendo. Eu vou treinar também. Oh, isso é bom. Seu sorriso cresceu no final, de fato, esta é definitivamente uma boa notícia. Seu sorriso gentil se transformou em um sorriso predatório, como um dragão que mirava em um cordeiro indefeso. Golly. Sasa engoliu em seco quando sentiu o olhar de Victor passar por cada centímetro de seu corpo. Posso mudar de ideia? Claro que não. Merda. Apesar de ter reclamado, ela ainda tinha um pequeno sorriso no rosto. Antes de mais nada, me explique como você se transformou em relâmpago literal? Natasia perguntou a Victor com um pouco de curiosidade. Victor olhou confuso para Natasia. O que você está falando? Estou falando daquela técnica que você usava quando viajava em grandes velocidades pelas nuvens. Como você fez isso? Ela especificou sua pergunta. Ao ouvir a pergunta de sua mãe, Sasa olhou para Victor com curiosidade, pois também queria saber como ele fazia o que fazia. Considerando que nem mesmo sua mãe conseguiu chegar a uma conclusão, Victor certamente deve ter inventado algo novo ou quebrado o bom senso do mundo, como muitas vezes fazia. Victor tocou o queixo, pareceu pensar um pouco, e então disse, você está falando sobre isso. O corpo de Victor de repente começou a ser coberto por um raio, mas ao contrário de antes, sua pele ficou completamente amarela, e ele deu um passo à frente. E desapareceu. Literalmente, nem mesmo o relâmpago foi deixado. Logo ele apareceu novamente onde estava. O que você fez? Sasa perguntou curiosa. Eu não fiz muito, apenas caminhei até aquela árvore e voltei. Victor apontou para uma árvore ao longe. Eu não vi nada. Sasa se sentiu estranha já que mesmo que o evento acontecesse na frente dela, ela não conseguia ver. Natasia estreitou os olhos um pouco já que nem ela conseguia ver o que ele fazia. Sim, é isso. O que é essa técnica? Não é grande coisa, é apenas uma aplicação diferente da técnica de Ruby. Victor falou em tom simples, pois, no tempo que passou treinando com Ruby, havia aprendido várias coisas que a própria mulher havia desenvolvido em segredo. Como seu controle de lanças e sua técnica defensiva que ela aperfeiçoou com sua mãe. Ruby também estava aprendendo, mas não aprendeu tanto porque Victor não usava exclusivamente o poder do gelo e da água. Mas nem tudo foi em vão, pois o próprio Victor era um monstro de ideias, discutindo e conversando com Victor depois do treino e do treino na cama. Ela pegou várias ideias que poderia desenvolver,
conforme aprendeu ouvindo. Afinal, ele tinha algumas ideias exóticas. Natásia não entendeu o significado de Victor. HMMM. Sazia parecia ter uma ideia do que ele estava falando, mas ao mesmo tempo não. Victor segurou um pouco a mão e resolveu demonstrar. Afinal, é mais fácil demonstrar do que explicar. E então uma pequena bolha de água apareceu, embora eu não use muito, como Ruby. Um dos meus poderes é o elemento água. Ruby usou esse elemento para melhorar a técnica de defesa de Skatashi. Ao fazê-lo, ela não sofreria danos ao usar a técnica. Ah! Natásia parecia entender agora o que estava acontecendo. Tudo o que fiz foi mudar um pouco a técnica de Ruby. Em vez de congelar água em uma parte específica do meu corpo para criar uma armadura, cobri meu corpo inteiro com água e usei raios. Afinal, a água é condutora de eletricidade. Pelo menos a minha é. Victor sabia que a própria água não conduzia a eletricidade. Para que isso aconteça, a água deve ter minerais ou algumas partículas que foram moléculas ionizadas. Desta forma, as correntes elétricas poderiam passar. Esse era o conhecimento que ele aprendera no ensino médio, e todos que prestavam atenção nas aulas sabiam disso. Mas por razões que ele não conseguia entender, a água que ele produzia com suas habilidades poderia facilmente conduzir eletricidade. Talvez porque a água é o meu poder? E, por causa disso, acho fácil fazer isso. Essa era a única coisa que ele podia deduzir. Então, o que exatamente você faz? Natásia perguntou. Eu cubro todo o meu corpo com o poder da água, isso inclui todos os meus músculos, meu coração, ossos, etc. E deixo o relâmpago passar por esses lugares, já que a água está lá para me proteger do mal. Você sofre dano ao usar raios? Natásia perguntou. Sim. Internamente, sim. Mas não externamente. Victor poderia usar todo o poder do relâmpago fora de seu corpo desde que percebeu que não sofreu nenhum dano, mas, ao tentar usar todo o seu poder dentro de seu corpo, o resultado foi desastroso. Seu corpo interior, apesar de duro, não era tão duro quanto o seu exterior. Victor não entendia por que isso era assim. Talvez fosse uma peculiaridade do falecido pai de Sazia. Afinal, pelo que disseram sobre ele, ele tinha uma resistência exterior anormal, mas suas defesas interiores eram praticamente finas como papel. Uma coisa engraçada que ele testou foi que se ele usasse o poder do sangue, todo e qualquer dano de raio era anulado dentro de seu corpo. Ele não entendia como isso era possível, mas achava que porque seu sangue tinha mais poder, era possível. Ou foi por causa da autoridade contida em seu sangue? Ele não podia dizer, mas definitivamente valia a pena estudar. Então esta é apenas uma técnica que só você pode usar. Natásia e Sazia deduziram rapidamente. Sim e não, Victor falou. Eu suponho que você pode usar esta técnica se você estiver em perfeita forma de contagem de vampiros. Ah! Natásia fingiu surpresa, mas ela já sabia disso. Passo, passo. Treme, treme. Passos seguidos pelo estrondo do chão foram ouvidos. O sorriso de Victor cresceu. Ele finalmente está aqui. Quem? Natásia e Sazia perguntaram. O grande homem. Cara grande? Eles não entenderam. No entanto, logo uma memória surgiu na cabeça de Sazia. Oh! Estamos em nosso território. Anteriormente território dos cavaleiros do clã, e agora território Fulger. Sazia e Natásia estavam na Floresta Proibida. Natásia pensou no que a filha disse e entendeu alguma coisa. Oh, você está naquela floresta. Ela parou de focar toda sua atenção em cada centímetro do corpo de Victor, e olhou ao redor. Só agora ela percebeu onde estava. Percebendo que o luar havia desaparecido, Natásia olhou para cima e viu um gorila gigante. Roar! O gorila gigante rugiu para as duas mulheres. O corpo de Sazia tremeu um pouco, e seu coração começou a bater rápido. Ela rapidamente queria sair deste lugar. Natásia estreitou os olhos um pouco enquanto ela estava na frente de sua filha e olhou para o gorila com um olhar hostil. Victor estreitou os olhos enquanto desaparecia e então apareceu na frente dos olhos do gorila. Ei garotão, você já se esqueceu de mim? O rosto do gorila gigante mudou de hostil para neutro quando ele pareceu reconhecer Victor. Grr. Ele fez um som estranho e se virou, parecendo bufar um pouco. Ah, você ainda é um cara tímido. Os olhos do gorila se iluminaram um pouco quando ele olhou para Victor e apontou para as duas mulheres. Uhul, uhul. Eu sei, eu sei. Eles não vão chegar muito perto, eu prometo. Uhul.
O gorila estreitou os olhos. Ele definitivamente não confiava nas palavras de Victor. Ei, o que há com esse olhar? Eu não quebrei nenhuma promessa antes, não é? O gorila ficou quieto pois, agora que parou para pensar, o homem estava certo. Ele apontou para as meninas e depois para Victor. Então ele fez alguns gestos lascivos com as mãos que Victor definitivamente estava se perguntando com quem ele aprendeu. Sim, como você sabe disso? Victor perguntou com um pouco de surpresa. O gorila apontou para o nariz. Meu cheiro, hein? Um silêncio constrangedor caiu entre mãe e filha. O que diabos eles estavam assistindo agora? Sim, eu esperava que meu querido fizesse tudo, menos um gorila manipulador. Bro. Me dê um tempo. Sazia parecia um pouco cansada. Ele não é um gorila. Natasha disse, ele é uma besta demoníaca extremamente perigosa. Ponto. Eu sei. Sazia falou com um suspiro, e então ela olhou para a besta demoníaca. No final, ele ainda parece um gorila, então ele é um grande gorila. Ponto. Natasha não tinha argumentos para negar as palavras da filha. A mulher mais velha continuou a olhar para Victor com muito mais interesse do que antes, enquanto se perguntava como ele conseguia se dar bem com aquela criatura tão facilmente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você